Ora, muito bem, muito bom dia. Eu peço desculpa de então entrar assim, sem ser previsto. Aliás, eu costumo dizer, quando me convidam para alguma coisa, os senhores bispos locais têm que autorizar, que eu não gosto de meter o pé em jurisdição alheia sem que eles permitam. E, portanto, peço-lhes desculpa por não ter acontecido isso. Mas enfim, eu não sou a estrela do cartaz, aliás, podias ter dito que eu agora sou capelão nacional dos bombeiros e por isso é nessa qualidade de apagar um fogo que eu estou aqui convosco. Quero saudar a todos, os senhores bispos porventura estejam também a acompanhar. Aliás, hoje lembro com saudade o Dom Manuel Martins, que hoje é dia de aniversário dele, 20 de janeiro, no dia de São Sebastião. Ele faria 94, se não estiver enganado. E saúdo a todos e a cada um dos irmãos sacerdotes destas dioceses do Sul. Eu vou pedir ao Fernando que passe primeiro um vídeo de propaganda fidei da jornada, é uma coisinha muito rápida, mas dá para ambientar um bocadinho. Um caminho. Um encontro entre culturas. Momentos de partilha e de fé. Os jovens como protagonistas, na procura de paz, união, fraternidade. Entre povos de todo o mundo. Um desafio para todos. Durante a JMJ, os jovens são acolhidos em casas de famílias ou em instalações públicas e paróquias. Além das catequeses e das celebrações com o Papa, os jovens participam em várias iniciativas culturais na cidade. Se metan en la cola de la historia, sean protagonistas, jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor. Uma experiência marcante e transformadora. Lisboa 2023. Estás preparado? Ora, muito bem. Do meu lado, a coisa foi um bocadinho em velocidade, Manel de Oliveira. Não sei se do vosso lado a coisa correu melhor, mas assim, mais devagarinho também permitiu acompanhar
com mais atenção. Bem, meus queridos irmãos, se permitir que se diga assim, nós temos um desafio que todos, que nos ultrapassa e que temos consciência, ou vamos ganhando cada vez mais consciência, que todos juntos somos poucos para corresponder àquilo que é necessário para a organização da Jornada Mundial da Juventude no nosso país no verão de 2023. O mais fácil, apesar de tudo, é aquela semana, naqueles dias, acaba por ser o mais fácil. O mais difícil é o caminho até lá. E nós estamos a completar 3 anos, por incrível que pareça, no próximo dia 29, daqui a 15 dias, completam-se 3 anos do anúncio no Panamá de que a jornada seria em Portugal. E estes 3 anos foram, enfim, impensáveis. Nenhum de nós, nem o mais erudito, nem o mais académico, nem o mais investigador, nem o mais, enfim, podia imaginar o que é que iria acontecer em 20 e 21 nas nossas vidas, como aconteceu e como infelizmente continua a acontecer. E daí que o que parecia ter sido um alargar do tempo para a preparação da jornada, também trouxe, enfim, ansiedades, também trouxe cansaços, também trouxe desistências naquilo que é o caminho a realizar até à jornada. Nós decidimos, como igreja, as dioceses todas, que faríamos uma caminhada em conjunto das 21 dioceses. Isso não é fácil porque, primeiro, não estamos habituados a fazer muitas coisas em conjunto, mas mesmo em conjunto, não falo apenas da coordenação, que às vezes acontece em áreas específicas, de áreas pastorais muito específicas, mas digo de tentarmos, enfim, caminhar literalmente neste regime, neste convite, neste desafio que agora temos da dita sinodalidade, de caminharmos juntos a 21 dioceses na preparação da jornada. E isso não é fácil. Não é fácil porque não estamos habituados, não temos essa prática e esse hábito, e ao fim deste tempo todo, aliás, o Fernando e outros porventura estejam aqui, que eu não sei se fazem parte dos CODs, dos comitês organizadores diocesanos respectivos, pronto, são testemunhas de avanços, de recuos, de alegrias, de sofrimentos, de incompatibilidades, enfim, de coisas que têm sido importantes. Eu espero que todas elas tenham sido a oportunidade de podermos fazer melhor e podermos fazer diferente naquilo que significa este piano, que tem um teclado, ao ponto de estarmos sentados nesse teclado, 21 dioceses a tocar todos ao mesmo tempo. Quer dizer, não sei se alguma vez alguns pianistas tentaram este desafio, mas é isso que temos tentado e, portanto, enfim, é um objetivo do qual não desistimos e acreditamos que é o desafio que poderá, lá está, poderá ser o legado mais importante da preparação da jornada, poderá ser esta experiência de trabalho das 21 dioceses, através dos comitês diocesanos, todos ao mesmo tempo, e, portanto, pronto, vamos fazendo o caminho nessa frente de trabalho que é tão urgente e tão necessária e que vai tendo os seus frutos. Depois dizermos que, para nós, tem sido uma experiência muito positiva, já desconfiávamos disso, daquilo que foi, ou que foram as jornadas mundiais anteriores e que tem a ver com a peregrinação dos símbolos. Sabeis que os símbolos nos foram entregues no Cristo Rei de 2020, mas em contexto pandémico, e portanto os símbolos vieram para Lisboa e estiveram alojados na sede de Lisboa até ao verão de 2021, sem terem circulado para lado nenhum. Depois, no verão, em agosto, se eu não estou errado, os símbolos tiveram uma experiência de peregrinação em Angola, em algumas dioceses angolanas. Depois, ou ao mesmo tempo, tinha sido pensado poderem ir também a alguns países dos atuais países de língua oficial portuguesa, africanos, mas a logística e a segurança e a pandemia
também colocaram em causa, infelizmente, essa possibilidade. De Angola, os símbolos viajaram para a Polónia e tiveram lá, acho que foram 15 dias que estiveram na Polónia, e depois da Polónia foram para a Espanha. E em Espanha tiveram setembro, eu acho que foram 2 meses, setembro, outubro. Portanto, em Espanha tiveram 2 meses e foi uma experiência muito interessante. É um voltar a casa, atendendo que a Espanha organizou a Jornada Mundial da Juventude em 2011, a mais recente, e depois a outra lá para trás, uma coisa muito simples em Compostela, nos anos 80, mas conseguiram, naquele tempo, fazer enfim, uma corrida de fundo, um rally, um rallycross, com a cruz e com o ícone, que percorreu, eu não sei se percorreu a totalidade das dioceses espanholas, ou se foram para aí 40, das 70, foram para aí 40, mas foi uma experiência interessante de, enfim, soprar nas brasas para elas retomarem a força. E tivemos em Vila Real de Santo António, na transferência dos símbolos de Espanha para Portugal, onde os símbolos começaram a sua peregrinação na Diocese do Algarve. Correu tudo muitíssimo bem, mas dessa experiência, o Sr. Bispo do Algarve ou os sacerdotes do Algarve poderão testemunhar melhor do que eu, que pontualmente lá estive, mas onde estive e quando estive, apreciei e testemunhei o quanto há empenho, dedicação e alegria e curiosidade em relação à jornada e em relação a esta possibilidade da peregrinação dos símbolos serem um atear fogo, porventura, na nossa juventude e nas comunidades em geral. Do Algarve, os símbolos passaram para Beja, e quer em Mértola, onde estivemos nessa passagem, quer depois na passagem em Reguengos de Monsaraz, ali nas bordas do Alqueva, algures, com uma paisagem extraordinária, e tivemos essa passagem então dos jovens, Moura, acho que eram jovens de Moura e mais não sei de onde, que vieram lá nas barcaças, qual Nosso Senhor no Tiberíades, a fazer a passagem, e tivemos com o Senhor Arcebispo, acolhemos com a equipa do Fernando, acolhemos os símbolos, e a partir daí diariamente temos acompanhado onde é que os símbolos andam, e andam bem, e temos constatado exatamente isto, que em alguns sítios há mais ou menos presenças, em alguns sítios são poucos, mas são muitos, atendendo à realidade local, noutros sítios são muitos, mas são poucos, atendendo à realidade local, mas os símbolos vão passando, e o balanço que se vai fazendo é muito positivo dessa circunstância, dos símbolos passarem pelas comunidades das nossas dioceses. Agora há uma atividade em Montemoro Novo, neste fim de semana. Há um ano atrás, há dias lembrei-me, que a 23 de janeiro do ano passado foi apresentada a Igreja de São Francisco em Évora como igreja das jornadas, não sei se na cidade ou se na Vigaria, já não me lembro, que é uma ideia interessante, que existam igrejas, enfim, como quando há anos jubilares ou anos de especial celebração, que algumas igrejas a nível das vigararias ou a nível de outros territórios possam ser, enfim, sinalizadas como igrejas particularmente escolhidas para acolher o evento, e depois, no fim do mês, ou mais dia menos dia, haverá a passagem dos símbolos já da Arquidiocese de Évora, agora para a Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco. E assim continuará Portugal adentro, para cima e para baixo, para os lados, para o interior, para o litoral e para as ilhas, até que os símbolos chegarão a Lisboa, se não desaparecerem no caminho, e se não chegarão em julho, salvo erro, em julho de 2023, desaguarão em Lisboa para fazer a última circulação, neste caso na Diocese de acolhimento da jornada propriamente dita. Esta jornada tem para nós um desafio especial. É a primeira Jornada Mundial da Juventude em que os peregrinos, os jovens que se podem inscrever, que devem ter idades entre 14 e 30 anos de idade, portanto, entre os 14 e 30 podem se inscrever formalmente como peregrinos. É a primeira vez que estes peregrinos são todos
nativos digitais. Como sabem, os que não se lembrarem, eu lembro que há um autor que diz que a malta que nasceu a partir dos anos 90, não sei se neste auditório, neste ciberauditório, existe alguém nascido depois de 1990, portanto não arrisco a saber se são muitos ou são poucos, mas há um autor que defende que quem nasceu a partir de 90 é denominado nativo digital. Ou seja, é alguém que já vem programado para uma sociedade digital, para uma conexão diferente, para, enfim, para que os seus sensores estejam noutra onda, 5G, vamos dizer assim, e ao contrário, todos nós que sobramos, de 90 para trás, podemos ser, vejam lá, podemos ser eventualmente imigrantes digitais. Ou seja, vamos pedir que, enfim, não sei se existe aqui algum não imigrante digital, algum negacionista digital, mas enfim, ou algum info excluído, mas este pormenor, que não é um pormenor a desvalorizar, é muito importante. Portanto, o facto de nós nos dirigirmos a jovens que já são na totalidade jovens de um caldo cultural digital, totalmente digital, obriga-nos a abandonar algumas coisas do costume, algumas coisas que sempre foram assim. Eu dou-vos um exemplo. Nós já decidimos que, em princípio, que é para depois não ser desmentido, em princípio, não vamos imprimir livros para nada. Porque era normal imprimir um livro com um ritual, imprimir uns livros com as informações práticas para os peregrinos, imprimir uns livros com informações sobre a cidade, imprimir livros para tudo mais alguma coisa. E há uma decisão, não há livros, papel, para nada nem para ninguém. Ora, isto parece-nos, enfim, unânime, mas não é unânime, porque nas nossas equipas de trabalho há quem, e malta nova, um livrinho é um livrinho, porque é sempre bom, fica de recordação, um livrinho, eu gosto de molhar o dedo e virar as páginas, não sei o quê. Pois é, mas o nosso foco são estes jovens, 14, 30, e eles são nativos digitais, e por isso nós temos que corresponder, temos que nos converter a essa circunstância dos nativos digitais para irmos ao encontro deles. Outro exemplo tem a ver com e significam um esforço financeiro suplementar para a organização. Não imaginam o que é que são as exigências de software e programação que nos são feitas, que não eram feitas ou que não foram feitas para as jornadas anteriores. Porquê? Porque, infelizmente, a maioria da malta não sabe fazer nada, absolutamente nada, que não esteja aqui. Né? Portanto, quase não há nada que possamos fazer, providenciar para estas centenas de milhares ou milhões de jovens que não tenha que estar aqui. Né? E isto é um problema. Para eles não é. É um problema para a organização. Que temos que proporcionar que tudo passe por aqui. E tudo passar por aqui é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça económica e financeira, porque estas coisas custam dinheiro, e muito dinheiro, e depois é uma problemática, e nós temos reunido com frequência com as operadoras de comunicação, porque já sabeis que nós temos em Portugal a Altice com a Mel, a Vodafone, a nós e outras empresas de comunicação. Todas têm que estar connosco para que as coisas funcionem. Os meus amigos devem ter visto, quando em algumas das últimas edições da Web Summit, quando não há Wi-Fi, ou quando a internet cai, em que ficam que nem baratas tontas, porque eles não sabem viver sem internet. Sentem-se inseguros, entram em pânico, porque a vida deles é online obrigatoriamente. Até para dormirem dizem que não desligam os telemóveis, porque têm que estar ligados. Isto parece um disparate, mas temos que os respeitar, já que fomos nós que os criamos. Fomos nós que criámos esta geração, portanto, a culpa é nossa. Portanto, estes jovens têm esta panca. E por isso,
ou melhor, eles acham que nós temos a panca de não termos isso, né? E nós é que dizemos que eles têm a panca por serem assim. Esta realidade não nos pode ser, não podemos ignorá-la. E daí que, quando nós falamos nestas reuniões com os operadores e dizemos que Lisboa e aquela zona especial do Trancão, naqueles dias tem que estar preparada para, por exemplo, 1 milhão de jovens estejam a publicar fotografias, estejam a publicar vídeos e estejam a interagir nas suas redes sociais, e eles ficam todos aflitos. Porque não é fácil ter capacidade de fogo para 1 milhão de pessoas estarem todas no mesmo sítio ao mesmo tempo a fazer isso. E, portanto, é um enorme desafio tecnológico para nós e para as empresas de comunicações com quem nós trabalhamos e que, implica mesmo a colaboração das Forças Armadas e dos serviços, enfim, especiais que o Estado tem para que todos os sistemas possam funcionar, mesmo aquele famoso CIDESP, da Proteção Civil, mesmo esse, porque não podemos arriscar de um momento para o outro que haja um apagão da capacidade de comunicação, porque seria particularmente aflitivo para todos e de um modo especial para nós. Outro exemplo que eu vos dou tem a ver, que é muito prático, tem a ver com, por exemplo, a questão da alimentação, né? Em antigas jornadas eram distribuídos aos jovens uns vouchers, umas senhas em papel, né? Ora, isso acabou, não há senhas em papel para ninguém. Vão ter também, alguns aqui, a solução. E então o que é que os piratas inventaram? Nas últimas jornadas, os jovens iam a um restaurante ou iam a um estabelecimento para almoçar ou para jantar, de acordo com os vouchers, e não gostavam da alimentação. E lá no restaurante diziam assim, pode escolher outra coisa e paga com vouchers. Portanto, quantos vouchers tem aí? Dê cá. Olha, se me der estes vouchers todos, pode comer o que quiser. E os jovens davam os vouchers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e comiam o que quisessem. O que é que começou a acontecer? Ao segundo dia, uma boa parte dos jovens já não tinham vouchers para alimentação, que já tinham estourado os vouchers logo no primeiro dia ou no segundo dia. E depois, noutras lojas, começaram a trocar os vouchers de alimentação para comprarem outras coisas, souvenirs, não é? Ou gelados, ou outra coisa qualquer. E, portanto, o que é que nós temos que pensar? Temos que pensar num sistema que impeça esta pirataria. E não é o problema deles gastarem noutras coisas, é só para garantir que os jovens não ficam sem alimentação logo no primeiro ou segundo dia, que é uma possibilidade isso acontecer. Bem, e a preparação da jornada tem-nos apresentado estes diversos novos desafios para aquilo que é a organização dita normal da jornada que temos pela frente. E temos perante nós estes jovens que o Papa quer que sejam protagonistas, portanto nós temos que fazer tudo para que os jovens sintam que os seus sonhos, os seus projetos, as suas sensibilidades também estejam retratadas naquilo que é a preparação da jornada, e também quer que eles provoquem, e no Panamá disse de uma maneira muito interessante, a que eles sejam influencers, não é? Que os próprios jovens, nos ambientes digitais que frequentam, eles próprios possam ser os anunciadores, quer da jornada, quer do modo especial deste Cristo vivo, que nós queremos que eles encontrem, que a Jornada Mundial da Juventude seja, ou lhes proporcione, um encontro com Cristo vivo. Ou seja, essa é a experiência principal desta jornada que estamos a organizar. Agora, nós temos os jovens, como é que eu ia dizer, e cada um dos senhores padres nas suas comunidades, com mais ou menos jovens, ou até sem jovens, como aqui acontece, quando eu às vezes reúno em algumas vigararias de Lisboa cidade, dizem que não têm jovens nas comunidades, que é uma coisa arrepiante, não é? Bem, e a questão é esta, se nós estamos a corresponder, se estamos sensíveis, se estamos particularmente atentos e se estamos a ser capazes de corresponder àquilo que são os anseios, os gritos, as preocupações,
os sofrimentos desta malta nova que anda à nossa volta, ou porventura já nem anda à nossa volta, mas que existem e que coabitam na mesma geografia onde está a minha paróquia, onde está a minha comunidade e onde eu sou chamado a viver o meu ministério, o ministério que a Igreja me confiou. E nós, nos últimos tempos, meus caros amigos, não podemos esquecer que os jovens têm sido, eu não os quero chamar mártires, porque pode ser uma expressão demasiado forte, ainda para mais hoje é São Sebastião e São Fabião, logo 2 mártires, mas estes jovens têm sido permanentemente metralhados, fuzilados, têm sofrido o bullying permanente de um conjunto de coisas, de pensamentos, de ideologias, de desafios, de propostas mais ou menos sérias, mais ou menos, enfim, humanizantes, algumas totalmente contrárias, permanentemente, na escola, na família, no círculo dos amigos, nas redes sociais. Eu às vezes pergunto-me que confusão é que anda dentro daquelas cabeças, dentro daqueles corações, não é? O que é que anda ali por dentro? Quando estes jovens, não é? E vamos falar que é mais fácil, quando estes jovens são atacados por todos os lados com a ideologia do género. Não é? Estes jovens, desde tenra idade, são permanentemente metralhados com a ideologia do género. Na escola, nas redes, nos amigos, na família, aqui, ali e acolá. Não é? O que é que se passa naquelas cabeças, naqueles corações? Não é? O que é que tem sido ou pode ser o nosso papel? Não é? Não de ser mais um com o megafone, a berrar-lhes ao ouvido, a chamar-lhes a atenção disto ou daquilo, mas temos de ter consciência que eles são os alvos preferidos de quem quer propagandear esta questão. Vamos à questão económica. Estes jovens, estamos a falar, quando falamos 14, 30, e podemos alargar para mais novos, estes jovens viveram situações particularmente sofridas nas suas famílias na questão das crises económicas. A primeira da Troika e Companhia, e agora esta, que nós, porventura, nem nos passa pela cabeça o quanto eles sofreram e sofrem, em razão dos seus pais, da sua família, dos seus amigos, da sua comunidade, viver problemas económicos e financeiros graves. Não é? Às vezes eu olho quando tive a graça de estar agora em Reguengos Monsaraz ou em Évora, naquela vez em janeiro, ou nas outras dioceses onde eu estive, em que me proporcionam as catedrais ou as igrejas a abarrotar de jovens, que é uma experiência rara, não é? Mas eu olho para eles e às vezes ponho-me a pensar o que é que está por trás daquele rosto, aquela alegria, a música, uns com os outros, e às vezes ponho-me a pensar que vidas reais é que aqueles miúdos e miúdas têm e ainda lhes permite estar ali a cantar e a dançar connosco, todos felizes e contentes. Não é? Ora, não perdermos, como é que eu ia dizer, o impulso, o desejo, a vontade de conhecer esta realidade e de tentarmos fazer alguma coisa. Não é? E quem diz agora estas duas crises, a económica, a pandémica, a social, da Troika e agora hoje, estes dois socos no estômago que os miúdos apanharam, e as suas famílias e todos nós, e também este de modo especial, este fantasma pandémico, não é? Estes miúdos que, muitos deles, tiveram paragens a fundo naquilo que foi a sua sociabilização, aquilo que foram os seus relacionamentos, o refúgio ainda mais reforçado nas redes, no ecrã, em razão dos confinamentos, em razão de toda esta situação que vivemos, e de quais são os danos efetivos na vida, nos sonhos, nos projetos desta malta nova. Perdoem-me que às vezes pense que nós estamos, porventura, alheios
quando estamos com os nossos jovens, parece que o nosso discurso, o meu, parece que estamos todos num ideal de vida económica, financeira, pandémica, de realidades muito não sei quê, e depois cada um vai para a sua casa, cada um vai para a sua realidade e tem os seus problemas e tem as suas dificuldades, e às vezes pode acontecer que os jovens não sintam que nós sentimos com eles. Pode acontecer que eles não sintam que nós sentimos com eles, que nós sofremos com eles, que nós nos rimos com eles. E este desafio que a Igreja nos colocou, que Deus colocou no caminho da Igreja Católica em Portugal, na realidade diferenciada das suas dioceses, é uma oportunidade, não quero dizer única, porque o futuro a gente não sabe, mas é uma oportunidade a agarrar com as mãos todas. Sermos capazes de os fazer, de os cativar, de os convencer de que nós queremos rir e chorar com eles, que queremos fazer caminho com eles. Nós não queremos ser os melhores amigos deles. Os melhores amigos deles são os amigos lá das faixas etárias respectivas. É como há dias eu li de um pedopsiquiatra que dizia, quando os pais dizem, quando o pai ou a mãe diz, eu sou o melhor amigo do meu filho, que é um disparate. O pai e a mãe não são o melhor amigo dos filhos. O melhor amigo dos filhos são os amigos dos filhos, não são o pai nem a mãe. E nós também, não é esse o nosso posicionamento. Nós não temos que ser, nem a nossa vocação, é sermos os melhores amigos do filho ou da filha ou dos jovens ou não sei o quê. Agora, temos que, temos que chafurdar, temos que nos enfarinhar naquilo que é a realidade da vida dos jovens que andam nas nossas coisas e principalmente nos jovens que não andam nas nossas coisas. Porque em muitas geografias, a esmagadora maioria dos jovens não anda nas nossas coisas. Já todos sabemos aquela linguagem, aquela imagem do aquário. Nós estamos a trabalhar muito para dentro da água, para o aquário, mas a imensidão dos cardumes estão fora do aquário. E nós temos muita dificuldade em sair do aquário. Temos medo de asfixiar, temos medo de morrer, temos medo de perder o pé, temos medo de não nos habituar, de naufragarmos, porventura. E eu, aliás, o Fernando é testemunha disso, temos nas reuniões com as estruturas diocesanas, temos dito muito que as nossas estruturas da pastoral da juventude, de paróquias, de vigararias, de arciprestados, seja lá qual for as nomenclaturas, temos muita dificuldade em fazer coisas fora dos locais do costume. Aqui sempre foi assim. Aqui a missa sempre foi às 11. Aqui sempre fomos por ali e sempre regressamos por aqui. Ora, o que esta malta quer, ou está habituada, é que este sempre saia. E sermos capazes de arriscar em terreno minado. E o que é que a gente vê? Nós facilmente fazemos programação do costume. Missa, terço, oração, adoração. É esse o programa que nós somos capazes de fazer imediatamente. Mas quando provocamos que temos que ir para fora do aquário, temos que ir para fora da cerca, temos que ir para fora da sacristia, para fora do conforto, temos que levantar o rabo do sofá, aí ficamos inseguros. E o ficamos é eu. Ficamos inseguros, porque não apreciamos percorrer caminho desconhecido. Levar os símbolos ao mercado da fruta, ao mercado do peixe ou ao mercado municipal. É arriscadíssimo, mas é uma experiência divertidíssima. Ir ao átrio da universidade que não quer nada com a gente. É arriscadíssimo, mas é uma oportunidade a não perder. Como tem acontecido.
como tem acontecido, não é? Andar pelas ruas da cidade com a cruz às costas e o ícone a cantar é uma coisa estranha. Parece que é coisa de outras religiões ou seitas. Não é costume fazermos isso. Mas quando fazemos, causamos curiosidade, perplexidade e adesão. Ora, isto tem sido interessante. Este esforço por nos identificarmos, por nos aproximarmos daquilo que é o sentir da vida, do dia-a-dia dos nossos jovens. Mas olhai, quem é que devem ser os primeiros agentes disto? Os jovens que ainda temos. Os jovens que ainda temos têm que ser os primeiros, têm que ser os líderes, não é? Porque o senhor padre, o senhor cônego, o senhor bispo têm que ser também, têm que dar o exemplo, têm que ser o primeiro a avançar o primeiro passo, coisa parecida, mas isto tem que obrigatoriamente partir deles para eles e com eles. E nós temos é que criar as condições para que isso possa verdadeiramente acontecer, né? E eu estou convencido que nós vamos, em alguns sítios mais envergonhadamente, noutros sítios com mais, enfim, sem vergonha na cara, vamos arriscando a nossa presença, vamos arriscando provocar em lugares e em pessoas que não estariam à espera de que o convite JMJ lhes fosse feito e que a cruz e o ícone acabasse por ir ao encontro deles, em vez de estar pura e simplesmente parado no sítio A ou no sítio B, à espera que os símbolos, que as pessoas venham ao encontro dos símbolos. Ora, este é, enfim, é o desafio que nós temos permanentemente, que agora está ao vivo e a cores na Arquidiocese de Évora, mas que nós queremos que percorra e continue a percorrer as nossas dioceses, nas que já foram e naquelas que ainda serão a oportunidade disso acontecer. E quando nós falamos do protagonismo dos jovens, o Papa Francisco, na Christus Vivit, ele diz lá uma coisa, partilha connosco uma coisa que eu pessoalmente acho, e não tenho nada que achar, se eu achasse o contrário valia o mesmo, não é? É mal o meu. Mas acho que o Papa mexe ou toca no sítio certo. Ele diz que é preciso, o primeiro convite aos jovens que estão fora do aquário, não parece que seja certo que seja um convite para virem rezar. Nós nem sabemos se eles conhecem Jesus, né? E ele diz lá que o primeiro convite talvez seja acertado se for para a missão. Que todos os jovens se sentem tocados, se sentem convidados a participar em alguma coisa que os desafie a uma missão, né? Junto dos mais pobres, junto dos mais frágeis, junto das periferias geográficas e existenciais, junto disto, daquilo e de outra coisa qualquer. E nós vimos, infelizmente no contexto pandémico, mas vimos, testemunhamos como muitos dos nossos jovens, do ambiente cristão católico e até muitíssimo de um ambiente fora deste, como foram capazes muitos de se desmultiplicar em atividades e presença junto de tantas necessidades que eram presentes nas suas comunidades. Desde o serviço aos lares, desde a higiene dos idosos, desde a distribuição de medicamentos, desde a distribuição de bens alimentares, desde o acompanhamento dos mais velhos em tantas coisas da área da saúde, desde agora naquilo que é ajudar os mais excluídos a interagirem com as mais diversas plataformas por causa da pandemia, os jovens têm sido exemplares nesse ir ao encontro dos outros nas suas necessidades mais essenciais. E nós temos que ajudá-los a descobrir que esse pulsar interno que os leva a inclinarem-se, a levantarem-se, a partirem apressadamente ao encontro dos outros, dos que mais precisam, isso não é só filantropia, né? Nós temos que os ajudar a entender, com o nosso testemunho, com a nossa vida, com a nossa comunidade, de levá-los a descobrir que isso é Cristo na sua vida, né? Esse pulsar de irmos ao encontro dos outros é o Cristo vivo, que quer caminhar com eles nas alegrias, nas tristezas, nos problemas, nas dificuldades, e eles têm muitos problemas e muitas dificuldades, né?
Eu há dias falava com um grupo de universitários, e os meus amigos, porventura, em algumas dioceses têm estruturas universitárias, outros têm alunos universitários. Por exemplo, a função dos jovens e das suas famílias quando têm que arranjar alojamento para ir estudar não sei para onde. Não é? Quando o dinheiro não permite corresponder aos gastos que isso implica. Quando o mercado do alojamento universitário é um mercado de piratas. Quando, às vezes, nós próprios, igreja, também fazemos parte desses piratas. Também, em vez de proporcionarmos alojamentos baratos, até no limite gratuitos, nas nossas redes comunitárias, para esses jovens poderem ir estudar para as nossas cidades, podermos ajudá-los. E eles entenderem que a Igreja Católica é um farol, é um sinal, é uma presença que está com eles neste momento especial e tão decisivo das suas vidas, que é a fase universitária. Eles sabem que a rede paroquial na cidade, vou dizer à sorte, ok? Na cidade de Évora, a rede paroquial está toda em alerta máximo naqueles meses de, não sei se é agosto, setembro, quando saem as listagens e não sei o quê. Eles sabem os do norte, sabem os do sul, sabem os do interior, sabem os das ilhas. Todos os jovens universitários sabem que a Igreja Católica tem um papel especial de atenção, de cuidado e de carinho naquilo que significa sinergias e coordenação para ajudar os jovens universitários a poderem ter acolhimento nas nossas cidades e poderem não serem explorados pelo mercado imobiliário universitário, que infelizmente também vai existindo e que não tem como objetivo ajudar os jovens, mas tem como objetivo apenas o lucro de uma atividade comercial que descobriram nova e que infelizmente enfim, vive à custa do sacrifício de muitas famílias que fazem tudo para que os seus filhos e os seus familiares possam ter conforto e segurança junto à universidade que escolheram. Porque a gente vê, e os meus amigos se calhar já todos viram, o que é que acontece quando são os jovens portugueses que vão para o estrangeiro. Não é? Às vezes ligam-me, senhor Bispo, conhece alguém na Alemanha, conhece alguém na Bélgica, é que o meu filho vai estudar não sei para onde, no Erasmus, e nós estamos preocupados porque era tão bom se alguém lá, se uma paróquia, se uma comunidade portuguesa, se pudesse, sentíamos mais seguros, sentíamos mais... Exatamente, não é? Portanto, isto é um exemplo. Eu queria fazer uma referência, uma alerta. Há muitas paróquias e muitas comunidades e muitas dioceses que se calhar já fazem isto. Portanto, eu não estou a dizer que isto é terra queimada, que ninguém faz, nem ninguém está atento. Há muita pastoral universitária e há muita comunidade que tem esta preocupação e que ajuda os jovens nesta área. Mas, lá está, nós temos que, este ano e meio que falta, é muito propício para nós nos sinalizarmos junto dos jovens nestas diversas circunstâncias. Nós não podemos esquecer que 14:30, a idade dos peregrinos, 14:30, significa ensino secundário, o fim do ensino secundário, portanto, para aí nono, 11º, 12º, porventura, esta idade, a partir dos 14, 15, e significa universidade. E significa mundo do trabalho, 30, 20 e tais 30. Portanto, é um target muito difícil. Né? É um target muito difícil. Quer naquilo que vai na cabeça deles, estudantes do último ciclo do secundário, quer aquilo que é o mundo universitário, quer aquilo que possa ser o mundo do trabalho. Porque, meus caros irmãos, é muito bonito nós falarmos, temos muita letra, e eu tenho alguma. Né? Mas quando nós dizemos aos jovens, isto de andar a mamar na casa dos pais até longa idade, não se casam, não se autonomizam, tudo aqui a explorar os velhos, e depois cai-nos a ficha, que é assim, com o ordenado que eles têm, né? Com o preço das rendas, com o preço do custo de vida, como é que nós podemos estar a pedir aos jovens, como é que nós podemos sensibilizar os jovens para construírem uma família, para constituírem um lar, para agarrarem o futuro, para serem sonhadores, como o Papa Francisco tantas vezes diz.
assim com estas condições económicas e de trabalho tão precárias, tão miseráveis? Não é? O que é que nós podemos fazer? Eu não estou aqui a dizer que agora é para Bloco de Esquerda e qual é o outro, Chega, ou de extrema-direita ou extrema-esquerda, e vamos nos acorrentar não sei aonde. Não, nada disso. A realidade é esta. A realidade é que esta malta nova, que porventura está a pensar no futuro, na família, no lar, esta malta nova que porventura começa a ter idade para, enfim, porque a gente vê a média dos casamentos, dos poucos que ainda se casam, enfim, no contexto católico, é uma média cada vez mais elevada. Não é? E se eles se casam cada vez mais tarde, também começam a ter filhos nos 30, 40. Não é? 30, 40. E que significa muitas coisas. Significa uma sociedade totalmente outra. Não é? Significa uma sociedade totalmente outra. Eu há dias refletia com outro grupo uma coisa que tenho pena de ter 48 anos. É uma coisa que me chateia. Eu gostava de ter 60 já, que não me preocupava tanto, ou 70, ainda era melhor. Que é, friamente, e não é ser pessimista, é ser realista. Se em algumas geografias cada vez se batizam menos os bebés, ou seja, a maioria dos bebés que nascem já não são batizados. Um bom número da malta que se casa, ou que se junta, ou que se não sei o quê, também já não se casa pela igreja. Isto significa que dentro de pouco tempo a nova sociedade está totalmente fora daquilo que são os nossos parâmetros, quanto mais não seja daquela famosa idoneidade. Não são batizados, nem se casaram. Isto é um desafio muito importante e urgente para todos. O que é que nós temos que fazer? Qual é o nosso papel? Qual é a urgência do nosso papel? Porque isto está aí à porta. Isto está aí à porta. Em 1999, a Diocese do Porto, a Cúria Diocesana, tinha uma média de 20 e tal mil processos de casamento. Diocese do Porto. 20 e tal mil processos de casamento por ano, na Cúria. Agora, não chega a 3, 4 mil por ano. Já viram? Hã? Onde é que anda esta gente toda? Onde é que eles estão? O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer debaixo do nosso nariz e dos nossos olhos? É uma sociedade nova. É um desafio novo. E estes jovens, estes nativos digitais, são filhos da coisa. São filhos da coisa, quer dizer, da situação. São filhos desta nova situação. E por isso causa muito desconforto quando às vezes nós continuamos a falar, a pregar, a dizer, a comunicar, como se estivéssemos virados para lá para trás, para os de 90 para trás. 90, nascidos em 90, em 80, em 70, em 60, em 50, parece que estamos mais confortáveis a falar para a multidão do passado do que estamos mais convencidos e preparados, porventura, para falarmos, para testemunharmos Jesus Cristo vivo a esta nova geração, a esta nova sociedade que está a nascer debaixo dos nossos olhos, do nosso nariz, e que são fruto de uma realidade que é a nossa. E este é o desafio que temos pela frente. A Jornada Mundial da Juventude pode ser, como se costuma dizer em gíria política, uma alavanca. Portanto, a Jornada Mundial da Juventude pode ser uma alavanca para as paróquias, para as comunidades, para as dioceses, mas nós temos obrigatoriamente, e termino, porque acho que há perguntas, nós temos que fazer um esforço para os entender a eles, e um ainda mais doloroso, para que eles nos entendam a nós. Porque há, de facto, aqui um fosso de entendimento entre aquilo que nós dizemos e que eles dizem e aquilo que nós entendemos e o que eles entendem. E esse é um desafio que nós queremos que a Jornada Mundial da Juventude nos ajude a vencer e a ultrapassar.